Mais um vídeo da série Vamos Projetar no Ar. E hoje eu tenho uma casa mara para mostrar para vocês. A Kika e o Dudu são grandes amigos meus. Nós já nos conhecemos há muitos anos e a Kika, ela é também a minha BFF, além de seguidores do canal, claro. Para quem assistiu o primeiro vídeo, eu vou passar rapidamente hoje por aquelas 3 etapas que eu falei detalhadamente no vídeo. Comunicação com o cliente, conhecer o terreno e conhecer a legislação. A primeira etapa, que foi a da comunicação com o cliente, ela foi, de certa forma, mais fácil, porque como eu já conhecia o casal, eu já entendia o casal. Nós precisamos focar basicamente no programa da casa e no orçamento. A Kika e o Dudu me pediram uma casa por volta de 250 a 300 metros quadrados, que tivesse 3 suítes num segundo andar, uma sala ampla, salas amplas integradas no primeiro andar com pé direito duplo, uma boa cozinha que estivesse integrada tanto com a sala quanto com o espaço gourmet que faria parte do corpo da casa. Ou seja, não era um espaço gourmet que estava numa edificação separada, ele faria parte do corpo da casa. Além daquelas histórias de serviço, banheiro de serviço, um quartinho de depósito, área de serviço, etc. Esse era o programa da casa. Outro pedido importante foi que eu conseguisse otimizar o lote. Era um lote grande, de 850 metros quadrados, mas que eles queriam a maior parte possível de lote vago, de jardim, de área externa. A segunda etapa, que é conhecer o terreno, eu já contei no primeiro vídeo que eu sempre faço essa visita com os clientes, e no dia que eu fui ao Alphaville conhecer esse lote, eu saí de lá super inspirada e até postei no Instagram um esboço do que seria esse projeto. Olha só. A terceira etapa é entender a legislação. Eu não vou aprofundar nessa etapa agora, quem quiser vai lá no primeiro vídeo, mas eu quero mostrar para vocês como eu resolvi a implantação da casa em função dessa legislação, para conseguir o maior aproveitamento do terreno, que foi uma demanda da cliente. Então vamos lá, o lote dela é esse. O lote ele tem 15 metros de frente e 27 metros de fundo, ou seja, ele quase dobra de tamanho para o fundo, e 40 metros de comprimento. Quando nós colocamos os nossos afastamentos, né, nesse caso nós temos mais ou menos 5 metros de frente de afastamento, 2 metros nas laterais e 3 metros no fundo. Essa é a área que eu tenho para trabalhar no terreno. Se eu quisesse uma casa toda de ângulos retos, o que aconteceria? O afastamento, ele conta a partir do ponto mais estreito. Então, se eu tenho aqui 2 metros, eu precisaria que a casa tivesse essa forma. Que ela fosse, por exemplo, um retângulo assim. Com isso, eu perderia toda essa faixa de terreno só por causa do afastamento lateral obrigatório, porque se eu quisesse que ela tivesse um ângulo reto, né? Da mesma forma que do outro lado, eu perderia toda essa faixa de terreno. Então, o que nós fizemos no projeto? O terreno tá aqui. A casa foi setorizada da seguinte forma: aqui na frente, o volume principal, que seriam as 2 salas com o pé direito duplo, e a casa crescia nesse sentido, tendo uma forma paralela ao lote, para que a gente não perdesse faixa desnecessária de terreno aqui e para que nós tivéssemos uma grande área livre de lazer. Na frente, uma sala de estar e TV, uma sala de jantar. A comunicação da sala de jantar com esse L da casa ficou através da cozinha, que abre tanto para o jantar quanto para o espaço gourmet, que abre para a área externa, e no fundo uma pequena área de serviço. Se a gente olhar a insolação da casa, neste caso, o norte, ele está para baixo, ele está para a fachada frontal da casa. O sul aos fundos, o leste à minha direita, que é o sol da manhã,
e o oeste à minha esquerda. Então, todos os quartos da casa, toda a área aberta, cozinha, gourmet, toda essa área mais exposta, ela está abrindo para leste. Ela vai tomar um sol da manhã, que é o sol mais ameno. A fachada principal, que é a fachada norte, está mais exposta e nós precisaremos pensar em algum sistema de proteção para essa casa. E a fachada oeste, que recebe maior insolação, ela ficou com abertura só para a área de serviço, que além de tudo é uma fachada que ficava muito exposta para a vizinhança. Aqui do lado tem um vizinho e a casa dele também abre para o lado de cá. Então foi bacana que nós conseguimos ter um pano de fachada praticamente cego do lado de cá e protegido do sol. E quais eram as referências desse casal? O que eles esperavam para essa casa em termos estéticos? A Kika me pediu que fosse uma casa mais de linhas retas, sem telhado aparente, né? Lá, casa sem telhado, linhas retas, uma volumetria mais contemporânea, que fosse uma casa imponente, embora não seja uma casa muito grande, é uma casa de 290 metros, mas que fosse uma casa imponente. Ela queria que fosse uma casa ali poderosa, sabe? Que tivesse cara de casa mais imponente, mas ao mesmo tempo discreta, que é como a Kika. A Kika é uma pessoa muito elegante, a Kika é uma pessoa que tem essa sofisticação nela, mas é muito discreta. Então ela queria que a casa tivesse a cara dela. How do I look? Very good. How do I look? No segundo andar estão os quartos da casa, 3 suítes. Eu criei um pequeno mezanino que dá pra gente ver, é legal quando a gente tem pé direito duplo e a gente tem ao menos uma área pequena, assim, um balcão que a gente consegue ver tudo que tá acontecendo lá embaixo, né? Então tem um pequeno mezanino logo na entrada desse segundo andar e depois os quartos, eles estão em linha, o primeiro, o segundo e o terceiro, um depois do outro. Com isso, nós teríamos na casa um corredor mais longo, que é uma situação que rola normalmente em apartamento. Em casa, eu não gosto de seguir muito essa padronização de apartamento e ter corredor longo e escuro, não. Eu acho que a gente tem possibilidade para ser melhor e para propor algo mais criativo. Então, para quebrar essa monotonia do corredor, a gente criou um detalhe super interessante, que é como se fosse um alargamento desse corredor, onde a luz entra pelas laterais, é como se essa parede ela tivesse se deslocado um pouquinho para fora e criado aberturas nas laterais. É como se fosse uma bay window estilizada. É um detalhe muito bacana, mas que eu vou deixar para mostrar no próximo vídeo da casa. Essa casa ela tem muitas particularidades e a gente vai falar mais sobre todos esses detalhes depois. Outro macete também para fazer essa casa se abrir mais para o terreno, ser uma casa mais arejada. A ideia era que não tivesse varandas nos quartos, eram para ser quartos normais. Mas, em vez de colocar só janelas, nós criamos portas de vidro de correr em todos os quartos, fazendo com que essa fachada ela fosse praticamente uma fachada toda de vidro. E essas portas, quando a gente abre essas portas, a gente já se depara com uma proteção, que é o guarda-corpo da casa. Então é como se a varanda fosse o próprio quarto, assim. Você abre, parece que você tem uma varanda, mas você não tem. Só que a sensação é de amplitude total. A Kika é uma cozinheira de mão cheia e adora cozinhar. Então um ponto muito importante da casa era a cozinha. Ela queria uma cozinha que não necessariamente fosse toda aberta, mas que tivesse possibilidade de comunicação, tanto com a sala quanto com o espaço gourmet, que deveria estar próximo. Acabou, gente, já tem um tempo que essa história de espaço gourmet separado, área de churrasqueira, isso não tá mais em alta para a história de casa. Isso ainda existe em sítio, fazenda, mas a demanda das casas hoje em dia é que esses espaços eles estejam todos juntos mesmo. Nesse sentido, o projeto ele ficou muito bem resolvido, porque essa cozinha ela ficou exatamente na quina do L, né? A casa é uma casa em L, a pontinha menor do L são as salas, e o corpo da casa, que é espaço gourmet e cozinha, ficou na parte maior. E a cozinha, ela fez essa interseção, ela é a transição entre as salas e o espaço gourmet. Ela possui portas de correr, de vidro, que podem se abrir totalmente. Então a cozinha, ela também se abre para a área externa da casa, para a área de lazer. Tem um grande balcão, que as pessoas podem ficar ali, podem comer enquanto a Kika cozinha.
E num dia de casa cheia, de festa, em que todos os espaços estão em uso, essa cozinha está totalmente integrada. Essa casa, tanto interna quanto externamente, ela é cheia de particularidades e cheia de detalhes lindos. A gente vai ter do lado de fora uma fogueira fixa, já estabelecida ali para usar o ano inteiro. Você consegue imaginar o que é isso? Ela vai ter uma parede de tijolinho, que esse tijolinho ele vai se mudando de posição, de forma, ele vai se desconstruindo todo, fazendo um trem doido. Ela tem uma lareira com pé direito duplo, uma lareira a gás dentro da sala com 6 metros de altura, super moderna, super contemporânea. Ela tem a tal da bay window estilizada, que é a janela que saiu para fora da casa, levando luz e sol para dentro do corredor. Enfim, são muitos detalhes incríveis realmente de arquitetura que eu vou mostrar no próximo vídeo. Se ficou curioso, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui. O terreno tá aqui. Sabe? O terreno tá aqui. O terreno tá aqui. A casa, ela foi... O terreno tá aqui. A casa... Deixa eu pensar. Então, o terreno tá aqui. A casa foi setorizada da seguinte forma.